Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas aí de língua portuguesa e literatura, né? E nesse momento nós estamos iniciando um novo conteúdo, um conteúdo relacionado com a questão dos gêneros, tá? Na verdade é uma continuação da aula sobre as origens da literatura, porque eu vou falar primeiro agora são dos gêneros literários, tá? Os gêneros literários são gêneros textuais que têm como característica principal o fato de terem uma estética, uma apresentação artística diferenciada em relação aos textos comuns. Eu já comentei em uma aula passada a respeito da diferença entre textos literários e textos não literários. Os textos literários são produzidos em diversos gêneros, tá? Se no caso dos não literários você tem gêneros como a carta, o manual de instruções, a dissertação e assim por diante, no caso dos gêneros literários nós temos vários outros tipos de textos, como a fábula, o conto e assim por diante. Porém, na sua origem, os gêneros literários eles eram uma quantidade menor e tinham como principal diferenciação o tema que abordavam e o tom utilizado na composição desses textos. Esses conceitos relativos aos primeiros gêneros literários foram abordados pela primeira vez por um cara que eu já comentei na outra aula, mas é a partir de quem eu vou retomar esses conceitos, que é o filósofo grego Aristóteles, tá? O Aristóteles, em sua obra Poética, né, que vem do grego poiesis, né, desenvolve a reflexão da divisão da nossa literatura. No caso dele estava falando da literatura grega. Eu vou voltar e falar de novo do Aristóteles. O Aristóteles, em sua obra Poética, define que dentro da literatura grega antiga haviam basicamente três grandes gêneros de produção, tá? A poesia épica, a poesia lírica e a poesia dramática, que era dividida em tragédia e comédia. E lembrando, quando eu falo, havia poesia épica, poesia... Por que estou falando de poesia? Porque na antiguidade, todos os gêneros literários eram, em sua origem, escritos em versos. Algo que eu também já comentei, a diferença entre poesia e prosa, certo? Bom, essa divisão feita por Aristóteles é importante deixar bem claro que ela segue uma ordem, porque os gêneros literários eles surgem em ordem. Você tem primeiro o surgimento da poesia épica, a partir de uma série de elementos o surgimento da lírica e depois dramática. A partir do momento que elas vão surgindo, elas vão se estabelecendo, desenvolvendo características e se modificando com o passar do tempo. Nessa aula eu vou comentar então desses três gêneros e de um quarto que surge depois e que acaba se tornando o mais importante e mais famoso de todos. O primeiro gênero literário que nós conhecemos é o gênero épico. O gênero épico é o gênero que é caracterizado por ser uma narrativa, uma história cantada em versos. E aqui fica registrado que eu não fiz sem querer, que eu falei cantada, porque esses poemas eram não recitados, mas efetivamente cantados, tá? Usando melodias, usando um instrumento que nós conhecemos como lira, que depois vai dar origem a um outro gênero literário. Em geral, os textos épicos, eles contam as aventuras de heróis, e esses heróis, eles enfrentam diversos perigos, várias façanhas eles realizam ao longo do tempo, enfrentam monstros e etc. E ao final, eles alcançam uma glória. Só que essa glória não é a glória do herói, é a glória de todo um povo, porque esses heróis, na sua maioria, representam os povos de origem. Então, quando você pega um grande herói de um poema épico, normalmente ele está trazendo em si valores culturais e sociais e políticos e ideológicos daquele povo que ele representa. Essas histórias elas podem ser consideradas também alegóricas, ou seja, elas são usadas como referência para refletir sobre uma sociedade, para representar toda uma sociedade. Muitas vezes as histórias épicas contam com a participação de figuras mágicas
monstros, divindades, tá? A origem dessas histórias, na maioria, são os mitos, a mitologia dos povos antigos. E por conta disso, essa situação, né, de ver aí umas coisas fantásticas aparecendo no meio, acaba se tornando o padrão, acaba se tornando o principal veículo pelo qual se constrói esse gênero, tá? Essa presença constante de seres fantásticos. Quando nós falamos então do gênero épico, nós estamos falando a respeito, por exemplo, do primeiro texto e mais antigo que nós conhecemos, que é a Epopeia de Gilgamesh, né? Um texto lá da Suméria, lembrando que a Suméria é o povo com a língua mais antiga que nós temos contato, de meados do século 20 a.C. Depois nós temos as duas grandes obras irmãs, Ilíada e Odisseia, que foram compostas pelo poeta Homero, ou pelo menos nós acreditamos que era ele, porque nós não temos muitas referências sobre esta figura histórica Homero, né? Elas são poemas gregos que depois viriam a inspirar o poeta Virgílio, que compôs a Eneida, a história da viagem de Enéas, ex-político brasileiro muito famoso. Meu nome é Enéas. Não. Enéas, antigo herói de Troia, que acaba se tornando um dos responsáveis pela fundação de Roma. Os Lusíadas de Camões são outro exemplo de uma figura histórica usada para representar os ideais de um povo, porque nós temos aqui a viagem do Vasco da Gama, que não é o time de futebol é inspirado no nome dele, em busca de um caminho para chegar às Índias, trazendo a partir desta viagem as glórias para o povo português. Aí com o tempo a literatura épica muda um pouco de figura, ela começa a abordar outras questões além da glória de um povo e começa a refletir sobre aspectos da mitologia, da existência humana e etc. É nesse sentido que nós encontramos obras como A Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, e também O Paraíso Perdido, de John Milton, ambas retratando a organização do que nós chamamos de mitologia cristã. Tá? Aqui não estou falando de religião, estou falando dos mitos todos que envolvem a religiosidade cristã. E a partir também, no caso do John Milton, nós temos uma obra que fala a respeito do diabo e da sua origem, etc. Então nós temos uma mudança aí de foco dos poemas do gênero épico. Já o gênero lírico, ele tem sua origem do instrumento grego lira. Eu comentei agora, né, que a lira era um instrumento, um tipo de uma harpa, que era usada pelos cantores gregos antigos para recitar os poemas. Eles normalmente decoravam esses poemas. Os poemas épicos, por exemplo, eles eram, na sua maioria, orais. Eles não tinham uma escrita. A escrita foi feita muito tempo depois do surgimento dos primeiros poemas épicos. E aí o que acontece? Eles não simplesmente recitavam, eles cantavam esses poemas acompanhados da lira. E depois começaram a surgir outros poemas que não estavam necessariamente ligados a essas histórias, narrativas, mitologias, etc. Começaram a surgir poemas que falavam a respeito de sentimentos, traziam impressões sobre a realidade, sobre o mundo, e muitas vezes retratavam as emoções e os pensamentos de algumas pessoas. Por conta disso, surge um novo gênero de poesia chamado de lírico. Tá? Esse é o gênero que nós costumamos chamar quando nós falamos poesia. Quando a gente fala, o cara escreve poemas, normalmente nós estamos pensando nesse gênero, que é o gênero lírico, que explora a musicalidade das palavras por meio do ritmo, da melodia, que é usada para embalar os versos. Muitas vezes você tem poemas com uma estrutura métrica, com um certo tipo de rima, e que até podem ser transformados em canção. Inclusive é difícil diferenciar na origem o que seria uma canção do que seria um poema lírico. É com o tempo que a poesia passa a ser composta sem a necessidade da música. A voz, quando nós falamos sobre poesia lírica, a voz da poesia lírica é chamada de eu lírico. Então quando eu tenho um texto narrativo, como é o caso do gênero épico, que é um poema narrativo, nós temos por trás desse poema um narrador, que é quem conta a história.
Já no caso do gênero lírico, nós temos uma figura que é quem expressa todos aqueles sentimentos, impressões, reflexões, que nós chamamos de eu lírico, porque a poesia é a expressão de uma individualidade, de um eu que sente, que reflete, que vê, que pensa, assim por diante. Na antiguidade você tinha formas fixas, mas hoje existem vários tipos de formas de composição de poemas líricos. Uma das primeiras figuras da história da poesia é a poetisa Safo. Veja, uma das primeiras figuras históricas da poesia é uma mulher. Safo é autora de diversos poemas amorosos, muitos dedicados a Afrodite, etc. E por ali, pela mesma época, pelo século VI a.C., nós temos Píndaro, um autor de poemas em homenagens a heróis, principalmente os heróis das Olimpíadas, tá? Que traziam também alguns aspectos mitológicos, mas não eram como os grandes poemas épicos do passado. Já Horácio, em Roma, no século I a.C., compõe suas famosas odes, que servem de inspiração para diversos autores ao longo da história da nossa literatura mundial. Uma das obras de maior destaque que nós temos e que muda muito a maneira de se pensar a poesia já no século XX é o poema As Flores do Mal, de Baudelaire, poeta francês do período ali entre o simbolismo e o modernismo, e que tem como principal característica o que o próprio nome diz, a presença de coisas que não são boas, do mal, do estranho, do diferente, até do ocultismo. Baudelaire é uma das figuras que influencia bastante Fernando Pessoa, autor de Mensagem e de uma série de outros poemas que falam a respeito de todos os temas imagináveis, mas tem uma preocupação muito grande com a constituição de uma reflexão sobre a existência de um eu. Aqui, Fernando Pessoa brinca com as vozes poéticas, dando origem a um tipo de poesia que é escrita por personagens que ele cria, que são os chamados heterônimos, que nós vamos estudar lá quando estivermos já no terceiro ano falando a respeito de modernismo. No Brasil, figuras de destaque da poesia são Carlos Drummond de Andrade, um dos mais importantes poetas da história da literatura, que compôs uma obra extremamente vasta e traduzida para diversas línguas, e também Cecília Meirelles, poetisa brasileira, autora de Eu Isto ou Aquilo, uma das primeiras obras infantis voltadas para a poesia. E aqui eu trouxe para vocês um fragmento da poesia da Safo, que é um trecho traduzido pelo professor Guilherme Gontijo Flores, que é professor e premiado tradutor lá do Paraná, e esse trecho mostra como a poesia grega, daquele período, já traz características bastante contemporâneas sobre os sentimentos e a reflexão pessoais presentes na lírica. Ele parece-me ser par dos deuses, esse homem que à tua frente agora se senta, de perto à tua fala doce atenta e ao brilho amável de teu riso, juro que me apavora o coração no peito, porque assim que te vejo minha fala já se cala. A língua inteira se lacera, um leve fogo brota de pronto sobre a pele, os olhos nada veem, rugem ruídos nos ouvidos. Uma água me inunda, um arrepio me prende, estou mais verde do que a relva, e agora já pareço estar a ponto de morrer. Mas tudo é suportável, já que um pobre... na verdade o poema, como diz o nome, é um fragmento, porque a maior parte da poesia grega, lírica, e principalmente a da Safo, infelizmente é fragmentária, ou seja, ela está faltando pedacinhos. São aqueles papiros que vocês veem por aí em filmes, etc. Infelizmente faltam partes desses poemas. É uma pena, mas fazer o quê? O gênero dramático é o que nós costumamos chamar de teatro. O teatro é uma arte que envolve, claro, a apresentação em um palco com atores interpretando um texto. E o texto dramático é um gênero da literatura. Esse gênero surgiu em festas realizadas em honra ao deus Dioniso, que era o deus do vinho, das bebidas e das orgias. Os festivais em homenagem a Dioniso eram chamados de dionisíacas, e nesses festivais
era comum que se apresentasse uma peça trágica e depois uma comédia, ou 3 peças trágicas e uma comédia. Os nomes tragédia e comédia deixam bem clara a diferença entre os dois tipos de texto. A tragédia era um texto que retratava a angústia e o sofrimento desses personagens diante de algum mal que vinha sobre eles, muitas vezes por consequência de suas próprias ações, e a tragédia é uma reflexão sobre justamente esse mal, esse sofrimento, essa angústia, uma reflexão sobre o destino, possui um caráter filosófico bastante profundo, além, claro, de mexer muito com as emoções de quem está acompanhando, dos espectadores. Já a comédia, ela tem o efeito contrário, ela pretende aliviar os sentimentos, ela pretende fazer com que você se sinta mais tranquilo, mais calmo diante de uma grande tragédia da própria vida, tá? É feita para rir, como a gente pensa nas comédias de hoje em dia. Elas eram, claro, e ainda são até hoje, peças especialmente criadas para serem exibidas em montagens teatrais. E aí os personagens, os atores que interpretam esses personagens, contam a história por meio de diálogos, a maioria das vezes sem narração. É muito raro você ter uma peça de teatro que traga um narrador, ou a figura de um narrador. Normalmente a peça é conduzida pelas falas dos próprios personagens interagindo entre si. Por isso até que nós podemos dizer que o gênero dramático, ele faz parte, obviamente, dos gêneros textuais, os gêneros literários, mas ele também é uma arte em si, que possui elementos específicos dele, como por exemplo os figurinos, cenário, música, iluminação e assim por diante. É toda uma composição em torno da premissa que está no texto, mas é um texto e pode ser lido dessa forma também. Na Grécia nós temos grandes nomes do teatro. Os 3 principais nomes do teatro grego eram Sófocles, Ésquilo e Eurípides, tá? E talvez a peça mais famosa, uma das mais famosas daquele período, seja a peça Édipo Rei, de Sófocles, lá do século V a.C. Essa peça é uma peça trágica que viria a influenciar diversos autores, incluindo William Shakespeare, autor de Hamlet, um dos mais famosos textos da tragédia na nossa história. Nós temos também uma produção muito importante em língua portuguesa. O primeiro grande autor de teatro em língua portuguesa é Gil Vicente, autor do chamado Alto da Barca do Inferno, um grande poema dramático que reflete sobre a condição humana diante da morte. E por último, posso comentar um pouco sobre O Véu de Noiva, de Nelson Rodrigues, um dos mais importantes teatrólogos do mundo e o mais importante, com certeza, autor de teatro do Brasil. Depois de muito tempo, esses gêneros se conviviam entre si, se tornaram comuns e começou a surgir, por parte de alguns autores, histórias que não eram necessariamente compostas em versos. Originalmente se dividia a literatura em poesia e outras obras. Essas outras obras eram obras de história, de oratória e assim por diante, de teoria e etc. Então você pega um tratado de um escritor filosófico como Platão, ele não vai estar escrito em versos. Você vai pegar a obra História, que é o que dá o nome à disciplina do Heródoto, vai estar escrito em prosa. Porém, com o passar do tempo, o que acabou acontecendo? Os autores começaram a pensar, mas eu posso escrever histórias fictícias, ficcionais, da mitologia, etc., sem precisar escrever em versos. E com isso surge um novo gênero literário, um gênero que é derivado da poesia épica, mas também tem sua origem ligada à contação de histórias populares, que era aquela coisa dos caras se reunirem em grupo em torno de uma fogueira e contarem histórias, contos de fadas, histórias de terror e etc. Dessa tradição de contar histórias e da narração que era feita nos poemas épicos, surge o chamado gênero narrativo. Então, o mais importante aqui é entender que o gênero narrativo é filho do épico, porém tem essa característica de não ser em verso, de não ser escrito como um poema, mas de ser apresentado em prosa. Há a presença de um narrador, como no caso da poesia épica, que pode ser também personagem ou não da história. Aí nós vamos ter vários tipos de narradores, o que é uma coisa que vamos estudar em breve.
As obras do gênero narrativo, elas podem ser curtinhas, como contos ou fábulas, ou algumas obras enormes, longas, como romances, que têm milhares de páginas. A gente conhece vários deles até hoje. Em geral, as obras do gênero narrativo, elas trazem uma sucessão de acontecimentos envolvendo um ou mais personagens, mas há obras mais modernas que podem alterar a ordem do sentido dos acontecimentos em prol da forma, brincando com o tempo, com o espaço e com diversas características que são comuns a esse gênero. Obras extremamente conhecidas do gênero narrativo, uma das mais importantes, uma das fundadoras do romance ocidental, é a obra Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, espanhol, que com esta obra fazia uma homenagem e ao mesmo tempo uma sátira de um gênero literário que existia naquela época, que eram as novelas de cavalaria, histórias de cavaleiros medievais. No Brasil, uma das figuras mais importantes da nossa literatura e do nosso romance é José de Alencar, autor do Romantismo, criador de Iracema, uma obra que fala sobre indígenas no Brasil de um ponto de vista romantizado. Da mesma época, pouco tempo depois, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, um exemplo de romance de um dos maiores escritores de nosso país, que é Machado de Assis. Já na nossa era moderna, temos Macunaíma, de Mário de Andrade, uma obra que retoma não apenas a temática indígena presente lá em Iracema, mas também reflete sobre a sua contemporaneidade, sobre a sua época, sobre a modernidade, o avanço tecnológico e etc. E, por último, eu posso comentar, que eu acho que é muito importante, a presença de obras extremamente contemporâneas e modernas e da prevalência nos dias de hoje do romance. Hoje nós podemos dizer que o romance é o gênero mais lido e mais conhecido do mundo. E o romance se tornou algo comercialmente viável. As pessoas compram livros de romance a dar com pau. E um dos maiores exemplos é uma das obras mais vendidas de toda a história, que é a série Harry Potter. A gente tem aí um exemplo, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro de 97, e até hoje se vende muito por aí obras desse tipo. Os romances são, nós podemos dizer, o gênero de maior sucesso na literatura nos dias atuais. Bom, pessoal, encerramos mais uma aula falando a respeito dos gêneros literários e a partir daqui nós vamos começar a estudar vários desses gêneros e seus subgêneros. A gente está falando do gênero narrativo e em breve vamos lidar, por exemplo, com o conto, com a crônica e várias outras obras e gêneros e subgêneros da nossa literatura. Agradeço mais uma vez a assistência de vocês e a gente se fala na próxima. Abraço!